Olá, você está no programa Transformando Vidas, um programa da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São João da Boa Vista. Igreja essa presidida pelo pastor José Osvaldo Frisas e pelo pastor vice-presidente Daniel Frisas. Deixa eu te perguntar, você está com o seu lenço aí? Porque hoje você vai se emocionar com o testemunho do nosso convidado. Você e eu teremos a honra de presenciar a mão de Deus, o poder de Deus sobre a vida do nosso irmão. Sem mais delongas, eu quero apresentar o pastor Cláudio Martins. Pastor, é um grande prazer tê-lo conosco. Fique à vontade, se apresente para o nosso público. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado por atender o nosso convite. Amém. A paz do Senhor a todos. Presbítero Marco Cláudio, um privilégio estar aqui participando desse programa. Com certeza irá impactar e já está impactando muitas vidas. E eu tenho a alegria e a honra de poder participar, de contar aqui um breve testemunho da minha vida, de como foi a minha infância, de como foi a minha juventude, a minha conversão a Cristo e hoje, no momento em que nós estamos, né? Sou o pastor Cláudio, também da Assembleia de Deus, Ministério de Belém do nosso campo, aqui em Boa Vista, na direção da nossa igreja do setor 8, ali do Jardim das Tulipas, e para a glória de Deus, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos alcançado, aonde nós, né, cumprimos aquele versículo em João 8:36, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. E eu quero, não interrompendo o pastor, falar para vocês que é difícil segurar até a emoção, porque nós nos conhecemos já há algum tempo, já há muito tempo, né, pastor? E eu nunca tive o privilégio de poder ouvir o testemunho do pastor na íntegra. A gente escuta uma coisa aqui, uma coisa acolá, mas agora nós, com esse privilégio, então, para mim, eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor e eu tenho certeza que nós seremos grandemente edificados. Pastor, conta um pouquinho como que foi a sua infância e o senhor sinta-se à vontade, pastor, para contar aí aquilo que Deus colocar no seu coração. Obrigado, presbítero Marco Cláudio, e é uma alegria poder aqui compartilhar, né, um pouco do nosso testemunho. E com certeza, como eu já disse, será de grande valia para aqueles que estão participando, seguindo esse programa tão abençoado que está tocando vidas, né? E esse é o propósito do trabalho. Primeiramente, agradeço a Deus pela tua vida e já adiantando aqui, né, através de um trabalho, né, um presídio missionário, pude conhecer o amado irmão, né, onde também o irmão passou também ali pelos vales, né, e hoje tenho o privilégio de estarmos aqui dividindo junto as nossas experiências e falando, né, do nosso Deus, daquilo que Deus tem feito. Pois bem, eu quero aqui iniciar, né, a minha infância, como o senhor aqui mencionou, a minha infância foi um pouco sofrida, né? Uma família humilde, né? E meu pai, aos 3 anos de idade, ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, devido, né, à bebida alcoólica, né, viciado em bebida alcoólica. Minha mãe ainda muito nova, e aí a minha mãe precisou trabalhar na roça, né? E eu ficava ali praticamente sozinho, né? E fui crescendo nesse ambiente estruturado, nesse ambiente um pouco de dificuldade. Aí a minha mãe não estava tendo condições de me criar, porque tinha que trabalhar, não tinha com quem me deixar. E então, não é como hoje, né, que tem os abrigos, a casa das crianças. E então eu ia para um orfanato em São Paulo, porque a minha mãe não estava tendo condições de me criar. Mas com isso, Deus já
estava trabalhando sem nós sabermos, né? Eu ainda com 6 anos, 4 anos de idade, tinha uma irmã também, 6 meses também, e então eu ia ser doado para o orfanato em São Paulo, mas aí eu tive uma tia que se compadeceu e ela pegou para me criar. Eu fui criado, né, um tempo com essa tia, que me deu todo o carinho, que me deu todo o amparo. Aí depois, um tempo, fui criado com os avós, né, depois voltou para a tia, fui criado para outro tio, aí ficou aquele negócio, vai para lá, vai para cá, e fui crescendo meio revoltado com isso, né? Porque a gente ia para a escola, todos tinham famílias, né? E eu, apesar de ter os tios, ter a família, tudo, mas não tinha a mãe do lado, não tinha o pai. Isso, como a gente foi crescendo, pegando algum conhecimento, a gente foi criando uma revolta. E com isso, aos meus 12 anos de idade, eu já não queria mais morar com as tias, com os tios, e queria voltar já morar com a minha mãe. Minha mãe já um pouco estabilizada, mas infelizmente, né, eu tinha um padrasto que não me aceitava, e então tinha muitos atritos, né, com o padrasto, até mesmo, né, não deixava eu dormir em casa, e com isso eu acabei conhecendo a rua, conhecendo o mundo, já com 12 anos de idade. Pastor, antes mesmo do senhor entrar nesse tema, né, eu pude perceber que o senhor teve uma infância bastante traumática. Foi com quantos anos que o seu pai morreu, pastor? Eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. 3 anos. E depois disso, o senhor foi sendo lançado de uma casa a outra, de um lugar ao outro, e é como que se tivesse tido um trauma emocional, um trauma na infância. E a gente sabe, pastor, que as pessoas, o mundo espiritual, ele entra na vida das pessoas através das brechas. Exatamente. E às vezes, pastor, pode até ter sido algo que tenha acontecido com o senhor lá na sua infância, uma brecha, uma porta aberta. Esse trauma de ter perdido o pai, de não ter tido uma estrutura. E aí, com 12 anos de idade, pastor, o senhor conhece as drogas, vai para a rua? Como que é? Conta para mim. Exatamente isso, presbítero Maicláudio. Tudo tem um porquê na vida, né? Então, devido à situação, devido à minha infância, como o senhor mesmo frisou, né, um pouco traumática, né? E então isso aí começou a criar uma revolta, né, dentro do meu coração. E a minha mãe sempre, né, trabalhando na roça, não culpando ela, porque e ela então não tinha tempo, né? Aí começa a ir para a escola, começa a faltar da escola, aí começa a conhecer as más companhias, né? E aí então começa ali dar um trago no cigarro, dar, como se dizem aí, né? Dava um nó na escola e experimentar uma bebida. Aí, enfim, foi aonde começou, né? Toda essa situação de querer já partir para o caminho das drogas, abrindo-se, como você disse, né, as brechas. Por quê? Porque eu cresci realmente, né, uma criança revoltada, sempre lembrando da minha infância, né, não tinha um pai que amparava, é, como dizia, como posso dizer, que dava conselhos, né, e fui criado meio solto, né. Pastor, nesse meio tempo, o senhor teve algum tipo de contato com o mundo espiritual, seja ele através de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, ou até mesmo contato espiritual nesses, nessas religiões afro, essas religiões afros? Você chegou a ter algum tipo de contato com o mundo espiritual nesse período, pastor, ou não? Então, aí a minha família, né? O que a família, por isso que é importante a família ela se apegar, né? Ter uma religião, se apegar a Cristo, né? Porque aí já forma já os filhos, né? Como um E caráter. a minha família não tinha esse hábito de frequentar, que seja a denominação que fosse, né? Não, nunca entrei numa igreja, nem católica, nem evangélica, nunca, né, frequentei nada. Fui criado mesmo sem conhecer a palavra de Ou Deus, seja, sem. estava entregue à própria sorte, pastor. Exatamente, exatamente isso. E aí, então, o que me restou foi as companhias, né? Aí começa a conhecer pessoas também, infelizmente, influenciadas pelo mal, né? E aí a gente vai, como eu disse,
gente vai desencadeando aí, começa dar um trago, começa a experimentar uma bebida, aí da bebida você já, né, foi já oferecido ali, né, uma droga, uma maconha, e aí, infelizmente, a gente começa a entrar num vício. Aí então que foi a pior fase da minha vida, Meu né? Deus. E eu vejo o pastor contando, e parece que é um roteiro já escrito na vida de todo aquele que passa por esse processo de drogas, de mundo do crime, é a ausência de um pai. Eu gostaria de pegar um gancho agora nesse testemunho do pastor que está só começando e falar para você, pai, dê uma atenção para o seu filho, abrace, apoie, mantenha o seu relacionamento, primeiramente com Deus, cuide da sua família, porque na separação, na perca, quem mais sofre são as crianças. E nessa situação, pastor, por não ter um pai, o mundo acabou te abraçando. O senhor acabou se sentindo acolhido pelo mundo e eu fico imaginando, pastor, porque eu tive essa péssima experiência também. Como é que foi, pastor, esse período da adolescência, já enveredando para o mundo das drogas e o mundo do crime? Foi nessa época que o senhor conheceu o mundo do crime também, pastor? Exatamente, exatamente. Aos, né, 11 para 12 anos, como eu disse, né, eu já quis voltar a morar com a minha mãe, e como que a minha mãe trabalhava na roça, levantava 4 horas da manhã e chegava às 6 horas da tarde, então não tinha como saber o que eu tinha se passado no meu dia. E o senhor frisou muito bem, né, porque tudo tem, né, um porquê, né, e infelizmente, né, hoje, nos dias de hoje, como nos dias antigos, infelizmente, quando o pai terceiriza, né, a responsabilidade para outros criarem, né, mesmo que tenham os pais, acaba trazendo dificuldades, né? E no meu caso, eu fiquei um pouco revoltado porque, né, eu não entendia que, né, a minha mãe tinha feito aquilo por necessidade. Na minha cabeça, eu não era amado, né? Eu estava sendo entregue a um orfanato, eu ia para São Paulo, talvez hoje não estaria aqui, não sabia onde que eu estaria, né? Então eu cresci com essa revolta. Aí vem aí o mundo e abraça, como você disse, né? Aproveita essas situações, onde há brechas, né? Então o inimigo vem e aproveita as situações. E eu fui arrastado, infelizmente, para o mundo das drogas. Aí então eu comecei a conhecer, né, um abismo sem fim, A né? Bíblia diz, né, pastor, que um abismo chama outro abismo. Começou com aqueles amigos de cigarro, aqueles amigos de bebida, daqui a pouco já se aproxima aqueles amigos que gostam de alguma coisa um pouco mais pesada, e daí até conhecer um traficante, um pai do crime, né? Porque no nosso mundo evangélico nós temos os nossos pais da fé, pessoas que nos abraçaram, falaram de Cristo para nós, e no mundo do crime também tem aqueles pais, como que se é o padrinho, aquele que introduziu a pessoa no mundo do crime. O seu caso foi assim também ou foi diferente, pastor? Exatamente isso, né? Exatamente isso. Infelizmente, quando você não tem, né, um carinho em casa, você não tem uma atenção, você não é monitorado pelos pais, aí você acaba né, sendo presa fácil dessas pessoas que infelizmente também, né, estão aí, né, sendo usadas, né, e acaba te recrutando, como você disse, te traz, te abraça, não, aqui você tem isso, aqui você tem aquilo, e acaba te iludindo. Hoje nós entendemos, né, como pastor, que é o próprio inimigo, né, que faz essas artimanhas aí e acaba te abraçando, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, aqui eles vão te acolher, aqui você vai ser amado, e com isso começa a te usar, né? Primeiramente ele te vicia, aí depois você não tem condições de comprar a droga e você acaba sendo um escravo, sendo um soldado, sendo uma mula, como eles falam, né? Um laranja, e foi assim que começou, né? Comecei a experimentar as drogas, primeiro a maconha, aí depois, né, a gente, infelizmente, foi tiner, cola, LSD,
crack, cocaína, todos esses tipos de droga da minha época, né? A gente usava, começou a ficar viciado. E aí então a gente já começa a partir para o lado do tráfico, né? E ainda na adolescência, né? Quando muitas vezes minha mãe descia do caminhão de turma e ia tirar eu lá na delegacia, né? Meu Deus. Tava lá detido lá por causa de infrações cometidas, né? E aí você vai cada vez mais se infiltrando, cada vez mais você vai conhecendo o mundo do crime. Lá também tem uma hierarquia, você vai crescendo, né? E a gente, infelizmente, né, dos 12 anos até os 20 anos, eu vivi nesse mundo, né? E então, a minha mãe, por causa de um roubo aqui, por causa de um negócio ilícito ali, por causa de uma droguinha aqui, mas não percebeu que eu estava me afundando, né, nesse mundo, infelizmente, aí do crime, não só das drogas, mas do crime, né, do tráfico, se envolvendo com PCC, enfim, aí você vai, como eu disse, né, você vai cada vez mais Se graduando, né, se pastor? graduando e chega uma hora que você não tem mais nem como sair dessa situação. E aonde é só Deus para É te nesse, resgatar. é nesse tempo, é nesse time aí, pastor, que eu gostaria de perguntar para o senhor. Porque assim como aquela passagem do filho pródigo, que em um determinado momento ele cai em si, eu acho que é necessário ter esse feeling, é necessário ter esse despertamento para quem está neste processo, quem está passando por essa situação, porque o senhor falou que usou drogas, drogas pesadas, e o senhor hoje está aqui com a vida transformada, com a vida restaurada, para a glória do Senhor Jesus. Eu me espelho muito no senhor, o trabalho que o senhor faz, eu fico imaginando e tentando enumerar quantas almas esse moço, eu digo moço, com carinho, porque é um pastor respeitado, quantas almas esse moço já não alcançou, já não ganhou para Jesus. Mas, pastor, qual foi o momento em que o senhor percebeu que aquilo ali não era para o Senhor? Teve uma experiência sobrenatural? Ou foi algo que aconteceu? Alguém se aproximou? Alguém falou de Jesus para você? Como que se deu, pastor, o seu resgate da vida do crime e agora para se tornar essa pessoa que o Senhor é hoje, iluminada pelo Senhor Jesus? Então, meu querido, é assim, a gente vai se envolvendo, mas aquela situação sabendo que o que você está fazendo não é correto, né? Enquanto você está ali, você está na ativa, você está no corre, você está ali fazendo, mas tem aquele momento de solidão, né? De você chega para casa depois de 3, 4 dias na rua, né? Fazendo os corres, sem tomar banho, sem comer, porque você é iludido, você vai, experimenta, você gosta, aí você se vicia, aí depois você tem que manter o seu vício, aí você tem que traficar, você tem que vender para você poder pagar o seu vício, tem que roubar. Eu cheguei a ponto de tirar as coisas de casa, né? De vender televisão, de vender rádio, de vender tudo, roupa, essas coisas, para chegar. Numa época, a gente estava ali, né, no auge, vamos dizer ali, traficando, só que aí, quando você começa também a usar, aí você começa também a ficar dependente, aí é onde você se torna escravo. E aí eu cheguei numa situação que eu já não estava aguentando mais. Aí veio cadeias, processos, 32 processos, 2 condenações, fiquei guardado aqui na comarca, né, da cadeia de São da Boa Vista um tempo, depois saí, depois novamente, né, fiquei na penitenciária de Casa Branca, né, passamos ali, e aí é onde a gente vai entendendo que você está chegando no fundo do poço. Mas o que mais deu start na minha vida é que um dia eu levantei de manhã, a minha própria mãe estava sem camisa, né? Aí estava ali, né, bem magrinho, porque não comia, saía na quinta-feira, voltava na segunda, né? Ficava invernado aí todos esses dias, sem tomar banho, sem comer, só nos corre, usando droga, e aí então eu trocava o dia pela noite, e aí você vai entendendo que você está se matando, né? Você está chegando aí num poço sem fundo. E eu lembro um dia eu levantei, minha mãe olhou em mim e falou, pegou assim em mim, né?
me beliscou, fala a situação que você está. Meu Deus. Você está cor e osso. Aí aquilo ali foi marcante para mim, né? Eu vi com lágrimas nos olhos dela, aí eu saí para ela não ver, correu a lágrima. Aí eu comecei a pensar, falei, eu estou me matando, e estou matando as pessoas que me amam. Porque a droga é Né? assim, né, pastor? Onde ela chega, ela vai destruindo tudo aquilo que tem em volta. Parece que rouba não só o seu brilho, mas rouba o brilho da sua mãe, do irmão. As pessoas não têm paz. É um verdadeiro terror, né, pastor? Mas o senhor está aqui para mostrar que existe solução, existe uma cura e o Senhor Jesus, ele não tem uma resposta paliativa para ninguém. O Senhor tem uma resposta definitiva. E se você, mãe, está passando por essa dificuldade com seu filho, se anima aí com esse vídeo, busque a Deus e se alegre, porque existe esperança para o seu filho, como teve esperança do nosso pastor aqui. Pastor, continua. Exatamente, né? Dos 12 até os 20 anos. Foi 8 anos de sofrimento e as pessoas chegavam a falar para mim que era cadeia ou morte, né? E realmente, mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Aí então eu comecei a entender que, né, eu já não tinha mais jeito. Foi aonde então que eu ouvi falar de Jesus, né? Nas cadeias onde passei também, já tinha ouvido a palavra. A minha mãe, minhas tias, familiares nunca desistiram de mim, por mais que eu desse trabalho, né? Sempre me ajudando, sempre indo nas igrejas, pedindo orações, isso é muito importante, pedir orações por mim. Aí eu me lembro que um dia eu saí da penitenciária de saidinha, aí a minha mãe pegou e me disse, vamos para a igreja lá visitar, que os irmãos ali têm orado por você. Olha. E eu fui, e foi ali então que eu fui, né, tocado por Jesus, né? Glória. Aí, tocado por Jesus, foi ali então que foi um start na minha vida. E então, essa parte que, né, depois eu vou contar de evangelismo, ó, a área que eu gosto muito, porque eu me lembro um dia que eu estava na praça e já de madrugada eu falei, eu vou dar um cabo no sofrimento da minha vida e na vida dos familiares. Naquele dia eu estava armado e eu ia me matar. Aquele dia eu ia dar um fim, acabar com o meu sofrimento, porque eu já não aguentava mais aquela vida de escravidão, porque eu tentava libertar e não se libertava. Eu não ia para a clínica, porque eu nunca criei que clínica recuperasse, né? Mas foi então que numa madrugada chegou 2 jovens evangelizando e me entregou um folheto dizendo que Jesus me amava e tinha um plano de salvação na minha vida. Glória. Isso com 20 anos, 19 para 20 anos de idade, né? E eu guardei aquele folheto no bolso, né? Não gostava de crente, porque eu nunca frequentei uma religião, pus aqueles meninos para correr, falei, vocês vão embora, porque eu não gosto de crente, deixa o papel aí, some daí, porque já estava com aquilo na cabeça, né? Eu tinha algo para fazer. Mas aquela palavra ficou no meu coração, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Aí eu comecei a pensar, falei, então, eu tenho uma solução. E eu vou tentar essa última oportunidade. Eu vou atrás desse Jesus, desses crentes. Pastor, o senhor falou agora sobre os jovens dizendo Jesus te ama. E aí eu fui remetido agora para a sua história na infância, aquela lacuna que ficou e aquela busca incessante por amor, também por aceitação, tudo aquilo que faltou na sua infância. Agora você recebe uma palavra que a princípio não dá tanta importância, mas é como que se aquela palavra, o Jesus te ama, ele conseguisse preencher o seu coração e, de certa forma, envolver o seu coração. Eu estou errado, pastor? Ou foi isso mesmo que aconteceu? De maneira alguma, presbítero Maicraudio, porque depois, a partir daquele momento, aquela palavra, ela falou muito forte ao meu coração. Glória. Me trouxe uma esperança, porque na minha cabeça ninguém me amava. Na minha cabeça eu ia dar um fim porque eu estava dando trabalho, né? Aí então esse Jesus te ama ficou me martelando e eu não consegui fazer o que eu queria. Eu não vi a hora de amanhecer o dia, chegar à tarde, para me ir na igreja. Aí o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa, essa pessoa também era afastada, porque eu nunca fui a uma igreja, então eu não entendia. Aí eu cheguei e falei com essa pessoa, né, que, falei, olha, eu estava lá na praça, e assim, entregar esse folheto, o endereço, você vai na igreja comigo? Porque ela já conhecia mais, ela já era filha de crente também, né, que hoje é minha esposa.
e Ô, é meu braço glória! direito na obra do Senhor Jesus, né? Pastor, então vale a pena frisar que foi a partir desse momento que a sua vida começou a dar um up diferente, começou a ser transformada de uma forma poderosa. Deus preparou, então se cumpriu aquela palavra que foi dita lá para Adão. Não é bom que o homem esteja só. Exato. Prepararei para ele uma adjuntora, uma guerreira que esteja do seu lado. E é lindo de ouvir isso, pastor. Eu jamais imaginei que foi ali aquela guerreira e está aí até hoje. Que bênção, pastor. E Louvado detalhe, seja Deus. né? Ela também, ela conhecia, mas também estava afastada, né? Os pais era evangélico, tudo, mas ela também estava afastada. Ela falou: se você for, eu vou com você. Como ela já conhecia, e eu, aquela palavra, Jesus te ama, ficou martelando no coração, e aquele dia, então, me preparei para ir, porque eu já não via mais solução, né? Eu já não tinha mais esperança, né? Eu já estava já no fundo do poço, já não tinha mais o que fazer. A minha única esperança era Jesus, só que eu não conhecia, né? E foi então que, através de um cunhado nosso, a irmã dela estava frequentando a igreja, ela disse: olha, hoje nós queremos na igreja. Eles passaram, pegaram nós e fomos para a igreja. Eu ainda fui, para ser sincero, até ainda meio drogado, meio ainda, Olha aí, e entrando numa igreja evangélica, ali a minha vida foi mudada e transformada, né? glória a Deus. Porque aí ali eu conheci a palavra do Senhor, o pastor ali pregou e parece que ele estava revelando a minha vida. Entrou uma pessoa aqui que queria se matar e hoje ela veio aqui em busca de uma esperança, uma resposta, e hoje é teu dia, né, de salvação, de libertação. Hoje é teu dia de mudança, porque Jesus, ele te ama e quer te salvar. E E mais nisso, uma vez o Jesus te ama, saiu da boca do pastor, falou, não, é para exatamente. mim mesmo. Exatamente, exatamente. Aí, quando eu me dei por mim, eu já estava com a mão levantada, chorando, fui para frente, aceitei esse Jesus, Glória. e já faz já 26 anos Aleluia. que nós estamos servindo esse Jesus Glória. maravilhoso. Aí já bateu o desejo do coração de ser obreiro, de querer fazer a obra. Aí, por isso que eu gosto muito desse versículo, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é assim, né, pastor? As pessoas, elas escutam falar de Jesus, né? Quem é que não quer aceitar Jesus? Ah, Jesus é bom, Jesus isso, Jesus aquilo. E quem não quer Jesus? Mas o que faz a diferença, que é o que eu percebo e o que fez a diferença na vida do Senhor, e também na minha, e também pode ser na sua, é o conhecer ao Senhor, é o cumprimento da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pastor teve a oportunidade de conhecer Jesus. É interessante, pastor, eu não quero ficar tomando muito tempo, porque eu estou aqui me alimentando, mas conforme o senhor vai falando e os versículos vão vindo na minha mente, aquele texto que o Senhor Jesus ele diz assim, olha, é, apartai-vos de mim que não vos conheço. As pessoas conheciam o nome de Jesus, mas não conheciam o Senhor Jesus na intimidade. Então a sua vida mudou quando você quis conhecer o Senhor Jesus na intimidade. Olha que lindo, pastor. Isso é lindo. É lindo. Louvado seja Deus. E já se passaram 25 anos, 26 anos, pastor. 26 anos na presença do Senhor. Exatamente, porque a palavra de Deus ela tem poder quando você dá crédito, quando você acredita, né? E eu acreditei porque eu já não tinha, né, mais esperança, já não tinha mais aonde recorrer, né? Então, quando eu entrei numa igreja evangélica, realmente eu senti a presença de Deus e ali então eu tive um encontro com o Senhor, me senti amado, Glória toda a Deus. aquela raiva, aquela angústia, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de derrota, caiu por terra na minha vida. Eu me senti acolhido pela igreja, pelos irmãos, pelo pastor. Aí vem aquele processo, né, da conversão, do novo nascimento. E aí eu fui me estruturando, né, e Deus fez uma obra na minha vida, também mudou a vida da minha esposa, ela também voltou, nós acertamos, casamos, e para a glória de Deus, né, a palavra de Deus foi se cumprir. E logo no começo, Deus já vinha, né, já profetizando na minha vida, eu ia ser um vaso,
eu ia ser usado, que Deus tinha me libertado da morte, Deus tinha me libertado do mundo do crime, porque Deus tinha um chamado na minha vida, eu mesmo sem entender nada ainda, mas sempre dando crédito, sempre acreditando. Por quê? Porque realmente aquilo que eu não tive na família, não porque a minha família não me amava, porque eu já nasci numa família desestruturada, né? Eu não condeno a minha família. Na verdade, eu não contei, mas lá na infância eu tive até pensamentos de querer matar a minha mãe, porque achando que tudo que eu tinha passado era culpa dela, por ela ter me abandonado, por ela ter me querido me dado. Quando eu fiquei sabendo que ela queria me dar para um orfanato, né? Mas eu não entendia que não tinha condições de me cuidar. Mas tudo era plano de Deus para me conhecer um lado da moeda, né? O lado ali, né? Infelizmente, esse lado tenebroso, e hoje, né? Conhecer o lado da paz, do lado de Cristo. Por quê? Porque hoje, né? A obra que eu tenho, né? Hoje, aqui no nosso campo, na Boa Vista, eu sou coordenador da missão, do evangelismo, né? E também aquele mesmo presídio que a qual eu fiquei preso por algum tempo, eu voltei lá para pregar a palavra de Deus. O Senhor me levou lá restaurado, restituído, para mostrar que o Senhor transforma, que o Senhor liberta, que o Senhor salva, que Ele tem poder na vida das pessoas. Basta as pessoas acreditarem, basta as pessoas crerem. Eu era uma pessoa que era para estar morto, ou então, infelizmente, está aí, né, preso ainda até nos dias de hoje. Mas Deus teve misericórdia da minha vida. E Deus sempre falava comigo: o pai que você não teve, eu sou o pai que te supro. Você não precisa de um pai terreno, porque eu te adotei, eu te formei, eu te fiz, e desde o ventre da sua mãe você é escolhido. Amém. E eu comecei a tomar posse dessas palavras, né? E as coisas foram acontecendo. Aí então entra, né, os nossos pais na fé, assim como o nosso amado irmão disse, e lá no mundo tem aqueles que acolhem, aqueles que abraçam, né? Que pega a pessoa, né, naquela situação e, infelizmente, né, eles abraçam para um sentido mal. Também, do lado bem, tem essas pessoas. Eu tive casais que me ajudaram muito. Não foi fácil, porque para quem era viciado em droga, a minha esposa tinha que, aí depois da conversão, a minha esposa tinha que trancar dentro de casa, porque é assim, quando você não tem, a droga, você sai para roubar, você entendeu? Mas o que acontece? Quando eu parei, eu falei que eu não queria mais, o inimigo mandava as pessoas lá em casa, aqueles amigos, entre aspas, para me chamar para usar droga, para fazer as coisas. E a minha esposa me trancava, falava que eu não estava, a dor de barriga, aquela coisa toda, aquela ansiedade das drogas, foi onde eu fui vencendo. Não precisei ficar em clínica, porque o poder de Deus me libertou. A clínica também restaura, eu também dou palestra nas clínicas também, né, quando a gente tem oportunidade. Hoje temos um trabalho também com essas pessoas de rua, com essas pessoas drogadas. Hoje tem uma parceria com os irmãos de outra cidade aí que trabalham com clínicas. Então, a gente está aí nessa obra resgatando vida, porque a gente sabe de onde que a gente veio, de onde que saiu, né, o que nós passamos. E eu louvo a Deus, porque Deus trabalhou na minha vida de uma maneira poderosa. Me deu uma família, né, para quem não tinha um chinelo para pôr no pé, para quem não tinha credibilidade, né, porque quem que vai dar serviço com um ex-condenado, quem vai dar serviço com um drogado? E eu sempre tive vontade de ter as coisas, de ser alguém, porque eu não era. Eu via minha família sempre passando necessidade. E para a glória de Deus, né, hoje eu tenho a minha salvação em Cristo, hoje eu tenho a minha família, fui, né, alcançado no ministério, hoje somos aí, a glória de Deus, pastoreamos um rebanho, tudo aquilo que Deus falou tem se cumprido na minha vida. Glória a Deus. O pastor, enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui lembrando de algumas passagens, alguns textos bíblicos, porque a especialidade do Senhor Jesus, tirar a pessoa das margens, ou seja, da margem da criminalidade, da margem da sociedade, e inserir a pessoa na sociedade. E talvez seja isso que o Senhor Jesus está querendo fazer na sua vida. Inserir você de novo à sociedade, ao seio familiar. Não é o fim do túnel, não é o fundo do poço para você. Existe uma esperança e a esperança é Jesus.
foi na vida do pastor, tem sido na minha vida. E se você tão somente crer na palavra e querer conhecer o Senhor Jesus, você pode ter certeza que a sua vida também vai ser transformada. Pastor, infelizmente o tempo voa, né? E eu sei que o Senhor deixou vários compromissos para estar aqui conosco. Eu gostaria de que o Senhor desse uma palavra para os nossos telespectadores, trazer uma palavra de conforto para uma mãe que talvez está passando pela mesma situação. O que o Senhor pode falar com relação ao seu testemunho e aplicar para a vida dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, aqueles que são crentes, aqueles que não são? À vontade, pastor. Exatamente, bem resumido, né, nosso testemunho, porque foi uma caminhada, tanto, né, uma caminhada ministerial para chegar onde chegamos, e que eu tenho que deixar, porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas o conselho que eu deixo é que nunca desiste do seu filho, por mais trabalho que ele dê, do seu marido, do seu neto, do seu sobrinho, porque há sempre uma esperança, né? Para mim, já estava no fundo do poço, já a ponto de querer tirar minha própria vida. Mas uma palavra mudou toda a história, né? Glória. Jesus te ama. E o Senhor Jesus, se hoje eu estou aqui, é porque Ele demonstrou o seu amor. Porque a palavra diz, lá em São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, Glória que a Deus. enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu creio muito, né, nessa palavra. Então, não desista, né? Continue, apoie, busque ajuda espiritual, né? Busque, né, uma igreja. Se está preso, se está nas drogas, busque. Eu ouvi muitos testemunhos de mães dobrando o joelho. Hoje eu estou aqui pela oração intercessória, porque enquanto eu estava nas drogas, enquanto eu estava na rua, enquanto eu estava preso, família orando, pessoas orando por mim, que a minha mãe levava, né, meus nomes aí para pedir para as pessoas orar, sempre estava nas igrejas pedindo oração, pessoas, então nunca desista, porque há uma solução e Jesus é a solução, né, para os nossos problemas. Jesus é aquele que liberta, é aquele que transforma. Mas eu creio que o mesmo Jesus que fez na minha vida, fez na sua e de muitas que nós conhecemos, também pode fazer na vida daqueles que a qual estão precisando. Então a palavra que eu deixo aqui é de fé e de esperança. E há sempre uma esperança. E Jesus, ele pode libertar e salvar as pessoas. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar para você, eu passei por um período difícil, eu estou criando coragem para poder também contar aqui em uma oportunidade futura, mas o período em que eu estava nessa condição de dificuldade, o pastor Cláudio, ele esteve na minha casa, orando pela minha família. Eu também nunca te agradeci, pastor, por isso. Muito obrigado. Como o pastor disse, eu lembrei, nós somos fruto de orações. Então, você precisa se apegar em Deus, precisa orar, precisa ter parceiros de oração. Pastor, fala para nós o endereço da sua igreja, alguém que está ali naquela região onde o Senhor está pastoreando, e quiser conhecer a sua igreja, e quiser ir lá, porque está passando por uma dificuldade semelhante a essa e precisa de uma oração, aonde eles te encontram, pastor? Nós estamos ali servindo a Deus, ali no Jardim das Tulipas, em São João da Boa Vista, na rua Esteves Rodrigues, número 575, é na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. E uma próxima oportunidade estarei aqui para contar o testemunho do milagre que Deus fez na vida do meu irmão, porque Jesus somente não salva, só não liberta das drogas, das bebidas, da prostituição, né, de todas essas coisas, como Jesus também cura. Uma outra oportunidade, quero falar Não vai aqui faltar da oportunidade. cura que o Senhor realizou na vida do meu irmão, que foi desenganado pelo médico com leucemia no sangue. Olha aí, pastor, que bênção. Então, Mas deixa para a próxima, é pastor. esse Jesus que nós estamos testificando. Louvado A seja glória a Deus. Aí,
Já tem aí o próximo testemunho que o pastor contar para nós, e eu creio que vai ser bem. Será um prazer. Infelizmente, o tempo já se foi, e eu também gostaria de falar para você que está aqui próximo à nossa igreja, porque hoje eu também ingressei por esse caminho de dirigir igreja. Nós estamos aqui no Jardim Conceição, próximo ao Recanto do Jaguari, atrás do supermercado Matiello. O endereço da nossa igreja é Rua José Estevão Rodrigues, número 39, na Vila Conceição. Você vir, você pode ter certeza que você vai ser bem recebido. Aqui nós iremos adorar a Deus, louvar ao nome do Senhor. E eu tenho certeza que aquele que fez a obra na vida do pastor Cláudio, aquele que fez a obra na minha vida, ele é poderoso para fazer na tua vida. Creia nisso, acredite e busque a Deus, porque você pode ter certeza que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus é a nossa força. Pastor, eu não tenho nem palavras para te agradecer, mas eu gostaria de aproveitar, pastor, que o senhor está aqui conosco e pedir para o Senhor orar pelos nossos telespectadores, pelos nossos ouvintes, e também já nos dar e nos despedir com a bênção apostólica, pastor. Amém. Quero agradecer essa oportunidade. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas, fortalecidas, e nunca desista. Jesus é a solução. Nós vamos estar orando e assim está encerrando esse programa. Amém. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer por esse trabalho, Senhor, por esse programa, Senhor Deus amado, resgatando vidas, Senhor Jesus querido, Aleluia, transformando vidas, ó Pai, e obrigado, que a cada um Senhor, que a qual ouvir e assistir esse vídeo, que possa ser tocado. Aleluia. E se alguém que está nessa situação, que o Senhor possa fazer uma grande obra, assim como fez na minha e de muitos, porque nós queremos o teu poder, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Senhor, transformando, que o Senhor possa continuar libertando, Senhor, porque só o teu poder para libertar as vidas, Senhor Deus amado. Pai eterno, que o Senhor abençoe os lares, que o Senhor abençoe as famílias e a todos os seguidores e ouvintes desse programa, Senhor. Abençoar o presbítero Mike Cláudio, que está na direção desse trabalho, e a todos que estão envolvidos diretamente e indiretamente com esse trabalho. Que esse trabalho possa ser divulgado e possa alcançar o máximo de números de pessoas possível, e que aquele que ouvir esse testemunho possa ser tocado, sua fé possa ser firmada, Aleluia. e possa ajudar aquele que está precisando e necessitando. Assim, nós te louvamos e te agradecemos. Continua abençoando nosso ministério, nosso pastor presidente, que estamos debaixo da bênção dele, e que assim a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia seja sobre nossas vidas. Amém, Jesus. A bênção apostólica, pastor. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, continua reinando em nossos corações. Amém. Amém.